Então, vamos retomar a nossa quarta aula sobre os autores federalistas nos Estados Unidos, tentando compreender um pouco mais da engenharia institucional que eles vão propor e aprovar na Constituição dos Estados Unidos de 1787. As propostas dos federalistas são muito relevantes para definir aquilo que se chama até hoje de Estado Democrático de Direito. O interessante, como já mencionei no bloco anterior, é que os federalistas eram muito mais republicanos que democratas. E aí não é no sentido dos partidos políticos que existem hoje nos Estados Unidos, mas é dentro da ideia de modelo de Estado e de desenho das instituições. Eles estavam privilegiando nas suas teses muito mais uma república do que uma democracia. Porque na república eles vislumbravam alicerçar as coisas na defesa irrestrita e primordial da liberdade como propriedade privada. Na democracia, existiria na visão deles um processo pejorativo de corrupção da tirania da maioria, onde a soberania popular tenderia a submeter as minorias. Essa soberania popular poderia radicalizar e destruir as instituições. Então, para eles, era muito mais importante que existisse uma república forte, com centralismo nacional e capacidade de intervenção nos estados, do que uma democracia com soberania popular. Embora eles reconheçam que a soberania popular devesse ser algo presente e incentivado no desenho político institucional que eles estavam propondo. Então eles reconhecem, assim como Tocqueville observou, e nós vimos na aula anterior na sua obra Democracia na América, que o país, os Estados Unidos, aquele nascente país, vivenciava uma sociedade que tinha muita vitalidade na sua vida civil. As facções eram muito poderosas, as associações, os agrupamentos, do que se convencionou chamar posteriormente de sociedade civil, né? Então esses indivíduos coletivos, né, os sindicatos, as igrejas, os grupos de interesse, né, as diferentes modalidades de associações, elas estavam muito presentes já na cultura política dos Estados Unidos ali do final do século XVIII. Isso constitui um poder local muito intenso, de intensa participação popular dos cidadãos. Então, os federalistas reconhecem a existência disso, dizem que isso é necessário, a existência das facções e da vida civil intensa, mas também eles evidenciam de forma muito clara que existia o risco do mando tirânico. As facções, elas trazem consigo o particularismo, a fragmentação e a defesa da igualdade de direitos, da igualdade de acesso à riqueza, da igualdade de acesso à propriedade. Então isso, segundo os federalistas, é um mal que deveria ser evitado, que deveria ser contido, pelo menos, né? Uma outra questão importante que os federalistas trazem ao olhar para essa vitalidade das facções, das associações, é exatamente que era preciso haver o que eles vão chamar de corretivos aristocráticos no projeto constitucional, ou seja, os filtros que deveriam conter esse particularismo das facções, esse avanço da soberania popular através da participação política dos cidadãos. Uma outra questão importante é que é preciso prevenir as causas da existência natural das facções com a hierarquização de um Estado federal forte e soberano. Então, para eles, é da natureza da sociedade, principalmente da sociedade dos Estados Unidos, existe vitalidade da vida pública. Existiam essas associações e elas deveriam ser incentivadas e reconhecidas. Porém, é preciso ao mesmo tempo ter um Estado forte nacional, um Estado que pudesse filtrar essa participação popular e pudesse conter a soberania popular através de uma elitização da república, de uma aristocratização da república. E nesse sentido é preciso que o Estado seja forte e soberano, ou seja, ninguém está acima do Estado nem da lei, no caso da norma, né, da Constituição do país. Um outro elemento importante é que era necessário ao mesmo tempo fomentar e conter as liberdades individuais exercidas na organização das associações civis e grupos de interesse.
Então isso é meio que uma síntese do que eu estou dizendo, né? Assim, os federalistas compreendiam que a ascensão das associações, que a participação política das associações era algo da própria natureza do povo americano, mas que era preciso também contê-las para evitar a corrupção das instituições, para evitar a instabilidade institucional e o fim da liberdade. E aí sempre enfatizando que liberdade é sinônimo de propriedade para esses autores liberais. Adentrando um pouco mais nessa questão super significativa dos federalistas na contribuição da teoria política clássica, do ponto de vista do desenho da democracia liberal até os dias de hoje, nós vamos chegar aqui na inovação institucional que eles trazem nas suas propostas, que é uma inovação com foco no republicanismo e na representação. É preciso ter uma coisa pública, uma coisa de todos, é isso que diz a República. É preciso que exista, que as camadas de cidadãos, né, as diferentes representações aí dos cidadãos organizados em associações, em facções, que elas sejam representadas, e é preciso que o Estado exercite isso com muita eficiência, né? Que o Estado garanta a representatividade, garanta a coisa pública, a coisa de todos. Mas essa coisa de todos, ela seja hierarquizada no sentido de garantir que os melhores governem. E os melhores, na visão do federalista, dos escritos federalistas, são os proprietários. Sempre é bom destacar isso. Do ponto de vista do sistema republicano de freios e contrapesos que eles propõem, aí a ideia de freios e contrapesos é algo muito presente até os dias de hoje, né? A ideia de que as instituições devem se autorregular e se harmonizar entre si, né? Então, a ideia da visão tripartite do poder, né? O executivo, o legislativo e o judiciário, que é uma ideia iluminista, e esses poderes precisam ser harmônicos entre si e se autorregular nas suas relações, que se interpenetram em alguns casos e ao mesmo tempo mantém sua autonomia em outros, né? Então, nessa visão tripartite é que existem os freios e contrapesos da República, né? Ou seja, o judiciário muitas vezes intervém no legislativo para que ele não exacerbe o seu papel, ou para que ele não se corrompa do ponto de vista do seu funcionamento. O legislativo pode fiscalizar o presidente da República, que é o executivo, para que o governo cumpra as leis e não exerça um governo tirânico, né? Então, essa harmonia dos poderes, para eles, é um sistema de freios e contrapesos que até hoje é muito defendido nas repúblicas contemporâneas, no chamado Estado Democrático de Direito. E aí, dentro do legislativo, do executivo e do judiciário, os filtros liberais aparecem de forma muito evidente, né? Essa ideia de soberania popular contida e república prevalecendo sobre a democracia, instituições republicanas com caráter cada vez mais aristocrático. Então, no legislativo, o que é que isso significa? A introdução do bicameralismo, né? A invenção do Senado. Então, são os federalistas que inventam o Senado. E ao longo de todo o século XIX, os senadores eles tinham, como até hoje tem em muitos países, maior restrição para que o cidadão se candidate ao Senado, do ponto de vista de idade, de posse de propriedades e de outras características. A questão da eleição indireta. No século XIX, nos Estados Unidos, a eleição do senador do estado era feita na Assembleia Estadual, no Parlamento Estadual, não era uma eleição direta. Apenas no início do século XX, a eleição de senador nos Estados Unidos passou a ser direta, e mandatos mais extensos, né? Aqui no Brasil, por exemplo, até os dias de hoje, um deputado federal tem 4 anos de mandato e um senador tem 8 anos. Se costuma dizer que um deputado federal, e isso é da tradição federalista, um deputado federal representa interesses de alguns grupos que o elegeram, e o senador representa o ente federado, representa o Estado. O Ceará, São Paulo, Paraíba, Bahia, enfim, os entes federados são representados pelos senadores. Então essa é a ideia original que já estava ali no federalista no final do século XVIII.
E o Senado tem um caráter de filtrar as votações da Câmara, né? Da Casa dos Representantes, né? Então, o federalista parte do princípio que a Casa dos Deputados, dos Representantes, ela é mais popular, ela é eleita pelo voto direto e representa bem as facções. A Associação dos Professores elege um deputado, igreja tal elege outro deputado. Então, a Câmara dos Comuns, né, lá chama Câmara dos Comuns, dos deputados, é uma expressão mais ampla dos anseios populares através de suas facções. Então era preciso ter uma outra casa legislativa, que é o Senado, eleito de forma indireta, com mandato mais longo, mais vinculado a grandes proprietários, para que revise as decisões da Câmara. Esse é o caráter do Senado, é um caráter elitista da República Federalista e posteriormente do que vai se chamar de democracia no mundo atual. No Executivo, a ideia de um governo presidencialista que não é eleito, como no parlamentarismo, pelo parlamento. O federalista vai defender e aprovar na Constituição dos Estados Unidos a eleição presidencial apartada da eleição do parlamento e, no caso de lá, até o dia de hoje, uma eleição indireta, fruto de um colégio eleitoral de representantes dos estados. Esse colégio eleitoral é que é eleito pelo povo, pelo voto popular, né? Então, o presidente é eleito de forma indireta por um colégio eleitoral através de uma eleição direta desse colégio eleitoral. E essa eleição presidencial, ela é proporcional aos delegados de cada estado e esses delegados, eles são desproporcionais com relação ao voto popular. Porque, por exemplo, um estado que tem 10 delegados, o partido que tirar a maior votação, pode ser uma diferença de 1% na votação, ele fica com todos os 10 delegados. Não existe proporcionalidade. Isso em 48 dos 50 estados nos Estados Unidos até os dias de hoje. Então existe uma desproporção no colégio eleitoral entre o voto popular direto e a composição desse colégio. E é esse colégio eleitoral que elege o presidente da República. Então, o Executivo também possui esse filtro do colégio eleitoral da eleição indireta. E o Judiciário, que é o filtro dos filtros, né? Eu vou chamar aqui de ápice da aristocracia natural, porque o Judiciário, primeiro, não é eleito, segundo, não tem controle social direto sobre ele, então a transparência não é um primor no Judiciário, até os dias de hoje, né? Mas já lá no Federalista estava presente. E a Suprema Corte, que possui esse caráter de controle de constitucionalidade, né, a mais alta corte da República, lá foi criada em 1804, ela tem esse caráter de controlar os outros dois poderes, porque é ela que tem a última palavra sobre a Constituição. Então, se o presidente da República, a partir das leis, executa uma determinada ação governamental, o Supremo pode ser acionado, a alta corte, no sentido de dizer que o governante, o presidente, cometeu um ato inconstitucional. E aí o Supremo pode intervir sobre isso e impedir a ação do governante, do presidente. Ou mandar prender um deputado, ou impedir alguma legislação aprovada no parlamento, né? Então, o Supremo, que não é eleito, que não tem mandato periódico, né? Eles ficam até uma aposentadoria vitalícia, né? Esse cargo na alta corte é o ápice dos filtros liberais e o Judiciário é a última fronteira elitista, aristocrática dessa república desenhada pelos federalistas nessa engenharia institucional. Enfim, para concluir a nossa aula de hoje sobre os escritos federalistas, é importante realçar que eles são muito importantes do ponto de vista da contribuição que trazem para a engenharia institucional de um modelo republicano que vai se convencionar, chamar de democracia liberal até os dias de hoje. Invenções institucionais como o Senado, a Suprema Corte, o Executivo governado por um presidente
eleito, apartado do parlamento, né? Esse é o modelo que o Brasil adotou, por exemplo, na sua república no final do século XIX. É um modelo que vai influenciar boa parte dos estados democráticos de direito no mundo até os dias de hoje. Mas ressalte que aqueles autores, eles tinham uma visão pejorativa da democracia e buscavam conter a democracia. Isso é que é o mais interessante. As suas ideias se tornaram um modelo de democracia liberal, mas o que eles queriam de fato era conter a democracia, e aí esse é o modelo de Estado que se tornou hegemônico a partir da experiência política dos Estados Unidos da América desde sua Constituição de 1787. Então, um forte abraço, vamos seguir juntos. Sindiúte, a nossa escola de lutas. Até a próxima aula.